Vamos a seguir con nuestra serie de sermones hablando acerca del perdón. La primera predicación hablamos sobre el amor, el perdón de Dios hacia sus hijos. El sábado pasado aprendimos sobre la importancia de confesar nuestro pecado a Dios y de confesar nuestro pecado al prójimo. Y hoy está ahí el tema. Vamos a hablar del importante tema, ¿no? Pedir perdón y perdonar. Una prueba de nuestra espiritualidad. C.S. Lewis, que é um importante escritor, dijo assim que é mais fácil hablar del perdón que perdonar. ¿No? É fácil hablar del perdón hasta que tengas alguém em tu vida para perdonar. Não é assim? A palavra perdão ou perdonar proviene da palavra grega afiemi ou afiemi e significa, entre outras coisas, despedir, hacer salir, dejar atrás, abandonar, absolver, cancelar a deuda del ofensor. Não é hacer salir, dejar atrás, abandonar a la persona, sino a la deuda, al pecado de la persona. Deus mirou para o homem allá en el Edén, en el jardín, viu que esse homem estava solo e dijo, não é bueno que o homem esté solo. Le hizo uma mulher. Pero mais allá de preparar uma mulher, a preocupação do Senhor e o desejo de Deus, e Ele hizo o homem para que esse homem tenha relacionamentos, para que se relacione. Ele hizo o homem para relacionar-se. Tantas assim que quando uma pessoa vai presa à cárcel, comete aí dentro ou afuera um grave erro, eles lo mandam, acá se diz solitária também, ou não? Sim? Para uma cárcel solito, que eles têm que estar solos aí dentro? Como? Claro, é uma celda onde eles estão de castigo e não podem comunicar-se com nadie. Achar em Brasil isso se chama solitária. Pensei que acá seria o mesmo, não? Eles estão aí solos, é uma forma de castigar o ser humano, o hecho de não falar com outras pessoas. Isso é um castigo e creio que muito mais quando se trata de uma mulher, não? Imagínate estar uma mulher sem falar com alguém, deve ser algo horrível. Porque eu creio que essa relação interpersonal, essa relação entre pessoas, é uma das estratégias ou das ferramentas principais de Deus no processo de moldear nosso caráter. No processo de hacernos mais parecidos com o Senhor Jesus. ¿Por quê? Porque é justamente aí, em las relações, onde se entra essa palavra tão fácil de dizer e tão difícil de praticar, que é o perdão. Porque quando há algum tipo de conflito entre pessoas, é aí onde eu tenho que perdonar. Temos que lidar com diferentes caracteres, criança, humor, contextos familiares, e tudo isso requer de muito amor. É fácil para mim perdonar, não sei, a meus filhos ou a meu marido, mas é difícil perdonar a quem me lastima, ou é difícil perdonar as pessoas que nos caluniam, que dizem mentiras. É difícil perdonar a pessoas que muitas vezes com suas ações e palavras lastimam a nós outros, não é verdade? É mais difícil quando é assim. Pero quem tem alguém, e a Bíblia chama isso em alguns momentos de inimigos, não? Quem tem esse tipo de pessoa na vida tem um tesouro. Quem tem alguém que perdonar tem um tesouro. Sabe por quê? Porque essa é uma possibilidade incrível de que seamos mais parecidos a Jesus. E vamos ver por quê. 1 Coríntios, eu creio que os textos estão todos... Aí na sequência, aí, viste? Vai com... há duas versões que me encantou, que falam sobre o amor. Uma é assim: o amor não se porta indecorosamente, não busca lo suyo, não se irrita, não toma em conta o mal recebido, não exige. O mesmo versículo em outra versão. O amor não exige que as coisas se hagam na sua maneira.
não se irrita, não lleva um registro de las ofensas recebidas. Mire que linda essa versão. Alguém pode fazer algo em contra mim, não? Não sei, Juan te vindo cá e me disse, não sei, sou uma brasileira de não sei o quê. Isso, ai, me dolhou. Ou seja, houve um erro. Pero quando há amor, eu não anoto essa ofensa no quaderno de meu coração e levo comigo por toda a minha vida. O amor não leva registro de erros. Senão que eu estou aí, se equivocou, eu sei, me lastimaste com tu palavras. Ou senão, Deus, me dijo isso, pero já está. Eu entrego isso ante o Senhor. O amor não registra, não tem esse quaderno no coração que vai registrando os erros, ¿viste? Quando empiezas a anotar, não sei se já passou isso com vocês. É um hecho, hermanos, nós decepcionamos a la gente. E a gente nos decepciona. Por quê? Porque somos imperfeitos. Desde essa norma hasta acá em mim, todos nós, em algum momento de nossa vida, decepcionamos a las pessoas ou fuimos decepcionados. Porque somos seres humanos e vamos a equivocar-nos. Estamos vivendo em comunidade. Pero a ideia de Deus é que essa comunidade seja uma comunidade que seja o mais sana possível. E isso se vem com o perdão. Sabe por quê? Há heridas que são generadas em nossa vida por la falta de perdão, que têm efeitos físicos muitas vezes. Os psicólogos dizem que há problemas emocionais que são causados por falta de perdão. Isso não estou falando de creyentes, estou falando de psicólogos que muitas vezes não são cristianos. Que a falta de perdão genera heridas físicas. Que muitos de los suicídios que han passado são produzidos devido a relações que são enfermizas. Eu não posso evitar que alguém, eu não posso evitar agarrar a Juan, não posso evitar que Juan haga algo malo, feio contra a minha persona. Nós não podemos evitar que alguém haga algo malo em contra de outro. Eu não posso evitar, nós não podemos, nós não temos o controle sobre o outro. Ojalá lo fuera assim, não? Muitas vezes nem temos o controle sobre nossos filhos que são chiquititos. Não, Ivana? Ojalá não. Não é assim. Eu não tenho o poder sobre o outro, mas eu puedo não permitir que isso cresça dentro meu e genere remordimento, e genere rencor, e genere amargura. Eu não posso impedir que alguém haga algo contra mim, mas eu posso impedir que isso genere dentro meu amargura, rencor e remordimento. E existe um remédio para isso, que é o perdão. O texto que leímos nos conta que Pedro chegou para Jesus e ele havia aprendido de los rabinos que era necessário perdonar 3 vezes. Os rabinos lhe diziam, perdonar 3 vezes e rocha. Então ele vino e como Pedro sempre foi muito exagerado em suas declarações, vocês se acordam? Ele chegou para Jesus chegou para ele, eu necessito lavar tus pés. Não, mis pés não. E aí Jesus lhe dijo, se não lavo tus pés, não tendrás parte comigo. Então, que Pedro dijo, bueno, lavar meu corpo todo. Ou em outro momento, Jesus, jamás em minha vida te vou negar. E aí passou um pouquinho, lo negou. Pedro sempre foi muito exagerado. E acá vemos uma vez mais essa característica de Pedro, porque os rabinos lhe ensinavam que eles tinham que perdonar 3 vezes. Então, Pedro chega para Jesus com o doble, um pouquinho mais, e pergunta ao Senhor, Senhor, eu tenho que perdonar 7 vezes, não? 7 vezes e já está. Então, Pedro lhe pede uma medida justa del perdão, e Jesus chega para Pedro e diz assim, olvidate de la medida e praticar o perdão. 7 vezes 70, 70 vezes 7, são 490 vezes que tens que perdonar a tu irmão uma vez por dia. Eu creio que é impossível que alguém haga tantas 490 coisas feias em um solo dia, não? Então, temos que perdonar as pessoas 70 vezes 7 por dia. Jesus está dizendo assim, ou seja, olvidate de la medida, praticar o perdão. E aí ele vai contar essa parábola
essa explicação, que havia um homem que devia 10.000 talentos, que significa mais ou menos 12.000 milhões de dólares. Estamos falando de 12.000 milhões de dólares. Não tenho nem ideia quanto dá isso em peso. É uma deuda impagável para o homem. Ele teria que trabalhar, não sei, vender a mulher, os hijos, para ver se conseguia pagar essa deuda. Era impagável. Mas ele clamou, ele rei, suplicou ele perdão, e ele rei lhe perdonou. Mas esse homem saiu da presença dele rei, foi a buscar a seu servo, que ele devia mais ou menos hoje $150. Ou seja, é uma quantia insignificante em comparação à sua própria deuda. Mas o que hizo esse homem? Lo agarrou por el cuello, ou seja, pagame, pagame. El servo acá usou as mesmas palavras, tem paciência comigo, eu te vou pagar. Esse homem não usou da mesma compaixão que ele rei e lo mandou prender, até que ele pagara a deuda. Quizás esse homem tinha o direito legal de prender, era uma deuda, não? Quizás ele teria o direito legal, mas não o moral. Ele recém havia sido perdonado de uma deuda impagável. E agora ele estava aí exigindo que uma deuda insignificante fosse pagada. E acá nós necessitamos aclarar uma situação, não em nossa vida. Quando passa uma situação, uma discussão familiar, ou quando passa um problema no trabalho, quando alguém pelea por um partido de futebol, quando passa uma discussão entre marido e mulher, uno se senta, pode falar, perdóname, eu te pido perdão, te perdono, listo, já está. É fácil, de certa forma é fácil. Mas o que fazer com uma violação? O que fazer com um abandono? O que fazer com uma infidelidade conjugal? O que fazer quando alguém assassina um parente tuyo, quando alguém mata um hijo tuyo? O que fazer quando a gente diz calúnias e mentiras sobre vós? Quando te roubam, quando te pegam? Será que é possível perdonar? Sim ou não? É difícil, não é assim? Vamos a ser sinceros, estamos entre amigos e irmãos, é difícil. Pero a Bíblia diz que não é solamente possível, não é solo possível, sino que é uma obrigação de los hijos de Deus. O texto de Mateus 5:43 diz assim: han oído a lei que diz, ama a tu prójimo e odia a tu inimigo. Pero eu digo, ama a tus inimigos. Orá por los que te persiguen. De essa maneira estarás actuando como verdadeiro hijo de tu Padre que está en el cielo. Pois Ele dá a luz de su sol tanto a los malos como a los buenos. E envia a chuva sobre los justos e sobre los injustos por igual. Se solo amas a quem te ama, que recompensa há por isso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Se eres amável solo com tus amigos, em que te diferencias de qualquer outro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Pero tú debes ser perfeito, assim como tu Padre del cielo es perfeito. E ser perfeito acá significa amar, incluso essas pessoas que te lastimam. Amar, incluso essas pessoas que hacen el malo contra vos. Pero a vezes o perdão não é imediato, não? Não sei, isso é algo, não, perdonar-me, sim, listo, está bem, te amo, beijo, vamos, seguimos na vida. Isso pode passar em muitas circunstâncias, pero a vezes é um processo. Porque imagínate um homem que trai uma mulher e esse homem chega, ai, perdona-me, meu amor, eu te traí com 22 mulheres, há 52 anos que vengo te traicionando, pero quero seguir com vos, perdona-me, tá bem? Ai, sim, meu amor, não passa nada, vamos juntos. Seria assim? Ou seja, se rompeu a confiança, se rompeu um par de coisas dentro dessa mulher, aí toda hora um processo de restauração, de sanidade, de tranquilidade, de confiança. É um processo. Então, há perdão que é instantâneo, sim, mas há perdão que é um processo que leva seu tempo, pero é necessário dar o primeiro passo. É necessário dar o primeiro passo. Eu perdono, ou eu pido
perdão. Esse primeiro passo necessita ser dado. E aí depois começas a caminhar. O perdão não é uma amnésia, sino que é acordar-se de lo que passaste sin que te duelas. O homem que perdonou, o homem que não perdonou a deuda de seu servo, se converteu em um prisioneiro agora. Ele rei vino, se enterou do que havia passado, e ou seja, fuiste um servo malvado, mandate à cárcel. El hecho de no perdonar a su prójimo lo llevó a la cárcel. Quédate acá conmigo. El hecho de no perdonar a su prójimo lo llevó a la cárcel. La peor cárcel del mundo es la cárcel de un corazón rencoroso. Quando eu não perdono a mi prójimo, quando eu não perdono o que mi prójimo hizo em contra mío, eu estou presa. Em realidade não é ele que está preso, eu sou a pessoa que estou presa. Presa em meu remordimiento, em meu rencor, em minha amargura, em meu dolor. Há uma tortura, a pior tortura da história, as torturas romanas. Foram os romanos, inclusive, que criaram, por assim dizer, a crucificação, a tortura por la cruz. Foram os romanos que fizeram. E havia uma maneira de torturar a pessoa quando um homem era encontrado, quando ele havia matado a alguém, assassinado a alguém, que hacían essas pessoas que torturavam. Eles traíam a pessoa morta, que estava aí toda cheia de sangue, traíam essa pessoa, les atava com alambre com as pontitas, assim como se chama o alambre? Esse alambre aí, lo atavam, e essa pessoa estava aí, o assassino estava com ele assassinado, atado, e essa pessoa perdendo sangue, hasta que toda essa pessoa de acá, o assassino, fuera contaminado e ele moria junto com ele assassinado. Me explico? Era uma maneira de torturar a essa pessoa que havia matado. Esse é o que passa quando eu não perdono a uma pessoa. Eu estou atada a essa pessoa. Eu me desperto na manhã e me acordo da pessoa, do que meu irmão hizo, do que meu marido me hizo, do que meu chefe, meu amigo, do que alguém me hizo. Eu estou atado com essa pessoa. E quem está morrendo, em realidade, sou eu, porque a outra pessoa já está. Quando eu não perdono a alguém, eu estou preso, eu estou tomando um veneno e eu tomo o veneno pensando que a outra pessoa vai morrer, porque em realidade quem vai morrer sou eu. Me entendes? Perdonar, minha irmã, perdonar nos vai custar muitíssimo. Cuesta muito. Pero cuesta muito mais não perdonar. Perdonar te vai custar muito, pero não perdonar te vai custar muito mais. Porque uma pessoa que não perdona pode desenvolver problemas nerviosos, insônia. A projeção, por favor, está aí. Dolor de cabeça, agotamento, artritis, pressão alta, palpitações, taquicardia, úlcera, câncer, enfermidades de la piel. A pessoa se vuelve áspera, crítica, vengativa, cheia de autopiedade e murmurações. Uma pessoa que não perdona tem dificuldade de perdonar, ela se aísla de los demás, de sua relação com Deus. É todo um caos. Porque essa pessoa não se sente livre e genera consequências físicas, emocionais e espirituais. Jesus termina a palavra, a parábola, dizendo assim: isso é o que passará com vocês se vocês não perdonam de coração a seu irmão. Mateus 7:14. Se perdonas se perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero se te niegas a perdonar a los demás, tu Padre não perdonará tus pecados. ¿Me entendés? Às vezes nós queremos o perdão de Deus. Deus perdona-me, pero eu estou aqui com meu coração cheio de amargura, de rencor, eu me acuerdo de alguém ou de uma situação, ou de uma pessoa, e eu não puedo. Nuestra deuda era impagável, nós merecíamos o inferno. Nós não tínhamos valor, estávamos muertos, ou seja, muertos. E Cristo nos salvou, Cristo quitou nossa deuda. Ele nos liberou. Isso é para dar glória a Deus, inclusive, me entendés? Porque Ele te quitou tu deuda. Imagínate acá, não? Ele vem acá,
não sei, mis deudas, Danúbia, tá, 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 e mais honras. Jesus viene delante dele, Senhor, e disse assim: Deus, eu morri por Danúbia, sabes? Já está. Ella está perdonada, já não tem mais culpa. Eu quitei toda a sua culpa, toda a sua deuda. Existe o que Cristo hace por nós outros. E por que nos cuesta tanto, muitas vezes, fazer o mesmo com nosso irmão? Por que muitas vezes nos cuesta tanto perdonar o outro se nós outros fomos perdonados? E nossa deuda era impagável. Jamais em nossa vida teríamos condições de perdonar-nos por nós mesmos. Pero Cristo nos perdonou, nos deu uma nova possibilidade, rompeu nossas deudas e somos livres em Ele. Mira, estamos falando que às vezes é fácil falar do perdão, mas é difícil perdonar. Há situações que sim, que são legítimas, que são graves. Uma pessoa foi violada, uma pessoa foi sofreu com a infidelidade conjugal, um abandono. Há tantas coisas que de verdade são difíceis, cuesta muitíssimo perdonar. Não estou falando que não é que é fácil, pero como na história, não, o homem tinha um direito legal. Ele poderia haver mandado o homem à cárcel, mas ele não lo hizo, porque moralmente não poderíamos fazer isso com nosso prójimo. Porque Deus nos perdonou e tendremos que fazer o mesmo com nosso irmão. O orgulho, o egoísmo, o egocentrismo, a indiferença, a falta de amor são algumas das causas. Nós podemos haver passado por coisas horríveis, irmãos. Eu estou mais que segura que cada um de vocês, em algum momento de sua vida, quedou com uma ofensa aí clavada em tu coração. Seguramente isso passou. Pero quando miramos o que Cristo hizo na cruz por nós, somos obrigados a perdonar. A cruz nos obriga a perdonar. Poucas vezes seremos tão parecidos a Jesus como no momento que perdonamos a nosso ofensor. Poucas vezes seremos tão parecidos a Jesus como no momento que perdonamos a nosso ofensor. Porque é nesse momento quando eu tenho que morrer para mim mesma. Eu tenho que matar meu eu, matar minha carne, matar meu senso de justiça, matar meu orgulho, matar minha natureza pecaminosa, porque o ser humano não quer pedir perdão, não quer perdonar, não é algo natural, é algo que vai em contra da natureza humana. E é nesse momento, quando temos essa oportunidade de sermos parecidos a Jesus, é fácil sair na caixa, repartir folheto, entregar uma cesta básica a alguém. É fácil ser parecido a Jesus nisso. É fácil estar aí na frente com uma linda sonrisa, cantando acá adelante com uma linda voz, fazendo o que seja. Isso é fácil ser parecido com Jesus assim. Mas nesse momento e nessa circunstância, quando minha carne tem que ser pisoteada, e eu tenho que dizer assim: eu te perdono, não quero, mas eu te perdono, porque a cruz me obriga, porque Jesus me perdonou, e eu não posso viver atrapado a uma mágoa, a um rancor. Não é essa a vontade de Deus para nossas vidas. E também, se agora eu sei que em Cristo eu sou livre, que Ele perdona é uma obrigação, então como eu devo proceder? Primeiro, se eu sou o agressor, se eu sou a pessoa que hirió com palavras ou que hirió com ações, que hirió a pessoa com ações, eu devo ir a esta pessoa e pedir perdão. Mateus 5, 23, 24 diz assim: por lo tanto, se apresentas uma ofrenda no altar do templo e de pronto recuerdas que alguém tem algo contra ti, deja a ofrenda allí no altar, anda e reconciliar-te com essa pessoa. Luego vem e apresentar a tua ofrenda a Deus. Sabe que muitas vezes uno não se sente livre? Ou quando vem à igreja e não sente a presença de Deus? Sabe quando chegas assim e parece que lá nada te cierra? Aquela coisa como que não encaja, que te sentes frio. Pode ser que há alguém aí dentro de vós, algo que passou, que necessitas perdonar, ou que necessitas pedir perdão. E esse texto diz assim:
Andate a achar, hablar com essa pessoa e depois vem. Sabe por quê? Não há adoração sem perdão. Não há adoração sem perdão. Deus não recebe nossa adoração se temos algo contra alguém ou se sabemos que alguém está mal com nós e não vamos falar com essa pessoa. Então, o texto diz, andate e vá. Sabe por quê? Porque senão vamos ter sempre essa sensação de retenido, de que estamos retenidos, de que estamos presos. Segunda coisa, se alguém hizo algo em contra mim, há uma palavra de Deus também que diz assim, se um creyente peca contra ti, habla-lhe em privado e hazle ver sua falta. Ou seja, sentate com uma pessoa que te hizo algo e hablar e conversar com essa pessoa. Pero se não te hace caso, toma um ou dois mais contigo e vuelve a hablar-lhe, para que os 2 ou 3 testigos puedan confirmar todo o que digas. E se aún assim a pessoa se nega a escuchar, levar o caso ante a igreja. Luego, se a pessoa não aceita a decisão da igreja, tratar essa pessoa como um pagano ou como um corrupto cobrador de impostos. Fuerte, não? O tema é que muitas vezes nós não falamos com a pessoa que nos hirió, falamos com todos os demais, mas não com a pessoa. É impressionante como, infelizmente, temos a facilidade de venir e desahogar-nos com outra pessoa e não solucionar o problema com a pessoa em questão. Mas o texto diz justamente o contrário. Se tu, hermano, peca contra ti, habla-lhe em privado. E aí uma excusa que muitas vezes decimos ou escutamos, não? Não, pero el tiempo es un santo remédio. Deixa assim, deixa que passe, depois nós arreglamos. Não há problema, já está. O tempo não é um santo remédio. Tanto é assim que os hermanos de José, depois de 22 anos, estavam atormentados por el pecado que eles haviam cometido. El silêncio não é a voz del perdão. Davi adulterou, tramou, matou, mentiu, silenciou seu pecado, pero esse silêncio o enfermou. Mientras não confessou, não foi liberado. Sepultar um problema vivo não ajuda, irmãos. É necessário a confrontação. E esse é um ponto, não? Porque muitas vezes não queremos essa confrontação, porque duele, porque aí às vezes há peleia, há diferenças de pensamentos. Essa semana passou uma situação muito interessante, assim, que Deus me falou muito. Estávamos em uma visita com toda a minha família e Lia estava jogando aí com uma chica da mesma idade. Tinha um pouquinho mais grande que Lia. E Lia não habla em espanhol, não quer saber de falar em espanhol. E a chica não habla em português. E as duas com seus juguetes assim, tentando comunicar-se, ¿viste? Pero foi muito gracioso porque não é que Lia se enojou e se foi e não queria jogar com a nena, e tampouco a nena se foi e não queria jogar com Lia. As duas queriam jogar juntas. Então, o que empezaram a fazer? A falar com gestos. Estavam assim, já miravam. E se entenderam, jogaram toda a noite, o mais bem possível. E isso é o que temos que fazer muitas vezes. Muitas vezes a outra pessoa não me vai entender. Muitas vezes eu não vou entender a outra pessoa, mas não importa. Temos que buscar a volta e tratar de seguir a vida e desfrutar a vida juntos e não separados. Se trata de absolver, cancelar a deuda, me entendés? E não seguir, não, eu penso assim, não, mas eu penso assim, então tchau. Não é assim. Deus quer relacionamento, Ele quer que seus filhos estejam juntos uns com os outros. E terceira coisa, não esperemos que a outra pessoa nos pida perdão. Porque às vezes nos vitimizamos, não? Não, pero foi Thaís que peleou comigo, ela tem a culpa. Não vou falar com ela. Ela que tem que vir e pedir perdão para mim. E aí nos ponemos em uma situação de vítima no contexto, não? E a Bíblia diz assim, recordemos o que Jesus ele não esperou que nós nos desculpáramos para que lo crucificaran e assim perdonar-nos. Aun quando as pessoas se burlavam e lo ridicularizavam, ele orou, Padre, perdoná-los, porque eles não sabem o que estão fazendo. Hermano, se alguém pecou contra ti, perdonar essa pessoa. Aun que ela não venha falar com vos. Aun que essa pessoa não te pida perdão.
Vos que estás acá e que estás buscando de Deus e que queres ser parecido a Jesus, andate e tchalai com essa pessoa. Não, se não, minha irmã. Vamos parecê-lo juntas. Vamos parecê-lo juntos. Meu marido, eu te perdono por todas as vezes que me hiciste enojar. Te perdono, ou seja, já está. Temos que seguir, não podemos ter nosso coração cheio de registro de erros. ¿Hasta quando? Ou seja, Jesus não nos criou para isso. Deus não nos criou para isso. Quizás passaste por isso, pois vos não necessitas seguir preso em tus heridas. Pode ser que haja sido abusado, abusada. Pode ser que haja sido infiel, haja sido traicionado, traicionada. Pode ser que te hajam lastimado. Deus quer sacar-te dessa condição hoje e levar-te a ter um coração cheio de perdão, porque nisso há algo feio contra vós. Hoje é tu momento, hoje é tu dia. Deus separou esse dia para que vengas acá e tenhas um encontro com Ele e perdone a quem seja necessário perdonar e pida perdão para quem seja necessário pedir perdão. Tu coração, imagina, essa cena quedou muito clavada em minha cabeça, não? Dois homens, um morto e o outro vivo, atados, o outro todo sujo de sangue, morrendo e eu morrendo junto com essa pessoa. Essa é a melhor aplicação de uma pessoa que não perdona. Nós não fuimos salvos, não estamos vivos para ser nossa vontade, senão a ser a vontade do Padre, e Ele deseja que vivamos uma vida de perdão. Colossenses 3:12 diz assim: dado que Deus los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él. Ustedes tienen que vestir-se de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdone a todo el que los ofenda. Recuerden que en el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a outros. Sobretudo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos em perfeita harmonia, e que a paz que vem de Cristo, gobierne seus corações. Pois, como membros de um mesmo corpo, ustedes são chamados a viver em paz. Quem não perdona não tem paz, não desfruta da paz. Pero Deus nos chamou, ustedes são chamados para viver em paz. Paz com Deus, paz com as pessoas. E termino contando meu próprio testemunho, não? Há 20 dias, mais ou menos, que Anderson me disse que eu ia predicar hoje, que seria minha última predicação. E é um tema bastante difícil, eu comecei a sondear a meu coração. E, irmãos, nesses últimos 20 dias, desde que eu comecei a estudar o tema, aprender a teoria, Deus começou a mandar-me prática. Passaram problemas em nossa família em Brasil, passaram problemas acá na igreja, tivemos um montão de circunstâncias onde eu tive que pedir perdão, onde eu tive que perdonar, onde eu tive que limpar meu coração, onde eu tive que fazer uma lista e Deus, será que há alguém acá dentro que necessito perdonar ou não? Deus, de minha vida, Deus não queria solamente a teoria, mas senão Ele me mostrou a importância da prática. E para a glória de Deus, creio que passei por essa prova. Como vas a reaccionar a essa palavra? Vas a quedar só na teoria ou vas a poner em prática? Eu sei que há pessoas hoje que por aí têm problema com o perdão. Mas vamos orar agora. E Deus te vai ajudar a perdonar. Às vezes uno pensa, não, pero Danúbia, ou seja, Jesus achou na cruz, dijo Deus, perdoná-los porque eles não sabem o que fazem, pero era Jesus. Jesus é perfeito. E minha pergunta para vós é, quem vive adentro tuyo? Não é Jesus? Sim ou não? E se é Jesus, Ele te dá condições de pedir perdão e Ele te dá condições de perdonar. Amém? Vamos a orar. Te invito que te pongas de pé.